Você já tentou ensinar seu filho a guardar dinheiro e daí percebeu que não deu certo, que não funciona? Ou melhor, você já tentou guardar dinheiro? Você consegue? Você sabe guardar dinheiro? Porque se você não sabe, você não vai conseguir ensinar seu filho, né? Porque você não aprendeu como guardar dinheiro, então vai ficar mais difícil, né? A verdade é que guardar dinheiro, as pessoas geralmente pensam que está relacionado a quanto se ganha. Então a pessoa sempre fala, eu preciso ganhar mais para eu poder guardar, mas na verdade não tem nada a ver. Guardar dinheiro tem a ver com comportamento, como tudo na área de finanças, tudo que se diz respeito a dinheiro é comportamento. Então, não tem a ver. Então, a gente sempre fica achando que não guarda porque não ganha o suficiente para guardar, mas não é verdade. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o passo a passo para você ensinar o seu filho a guardar dinheiro. Eu sou Lisa do Nascimento, sou planejadora financeira, trabalhei 40 anos no ambiente corporativo, na área de finanças para pequenas, médias e grandes empresas, sempre na área de finança, ajudando a empresa a construir a sua saúde financeira, né, obter o lucro, que é o desejo de todas as empresas, né, é o objetivo principal, na verdade, né, ter lucro, né. E hoje eu trabalho como planejadora financeira, ajudo famílias, pessoas solteiras, crianças, todo tipo de pessoas que queiram se reestruturar financeiramente, aprender um pouco mais de finanças, se organizar financeiramente para garantir um futuro financeiro mais tranquilo. Nesse vídeo, como eu falei, né, eu vou te explicar como você consegue explicar para o seu filho guardar dinheiro. Bem, muitas pessoas acreditam que só se pode guardar dinheiro, só consegue, na verdade, guardar dinheiro quando sobra. Mas na prática isso não funciona, porque nunca sobra, porque a gente sempre gasta. Então, esse comportamento começa na infância, quando é criança. Se a gente não ensinar a criança a guardar o pouco, ela não vai conseguir guardar o muito, porque, como eu disse, é comportamento, não tem relação com o que se ganha, com o que se tem. Tem relação com o comportamento que foi aprendido desde a infância. E as pessoas usam isso até como uma desculpa. Eu não guardei porque não sobrou. Eu não guardei porque não sobrou. Não vai sobrar. Nunca vai sobrar. A gente tem que guardar primeiro. Se a gente for esperar sobrar, esquece. Ninguém guarda dinheiro, ninguém vai guardar dinheiro. Então isso é o que tem que ficar claro tanto para os pais quanto para os filhos, né? Se o filho tem a mesada para administrar, o ideal é que ele guarde um pouquinho da mesada, porque quando ele tiver o salário, ele vai guardar um pouquinho do salário. Agora, se ele gastar tudo e ainda fica pedindo mais para os pais, ele tem um perfil de comportamento que não é de poupador. Então a gente tem que modular isso enquanto é criança, né? Porque vai crescer dessa forma, né? Bem, vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que ensinar as crianças é que guardar vem antes do gastar. Então, o erro mais comum é ensinar que se sobrar, você guarda, mas é exatamente o contrário. E a gente tem que fazer assim, recebe, separa, depois gasta. Então, a gente separa para guardar e depois você gasta. Então, isso muda completamente a mentalidade da criança. Ela sabe que a primeira coisa que ela tem que fazer quando ela recebe o dinheiro é separar uma parte para guardar, não ir gastando tudo. Isso muda a mentalidade. Então, quando ela crescer, ela já sabe que faz parte, vai virar um hábito guardar dinheiro. Não vai ser um sacrifício. Como hoje, para as pessoas, guardar dinheiro é um sacrifício, porque elas sempre têm a mesma conversa. Não sobrou. Esse mês não sobrou. Não deu certo. Aconteceu imprevisto, não consegui. Se ela for educada dessa forma, que sempre tem que guardar, vai virar um hábito e não vai ter nada que tire ela do foco de guardar o dinheiro. Então essa é a primeira regra
primeiro passo para ensinar uma criança a guardar dinheiro, e é uma regra de ouro, né? Primeiro guardar, depois gastar. Bem, o segundo passo é começar com valores pequenos, porque as pessoas ficam esperando ter muito dinheiro para guardar, ou acha que não é suficiente. Esse valor se guardar não vai render nada, não vai ajudar para nada, mas vai ajudar e vai ajudar muito, porque você está construindo o hábito de guardar. E quando você constrói esse hábito, ele já vira uma disciplina. Então, para você depois ir aumentando o valor, é muito mais fácil do que você começar a guardar um valor maior. Tem pessoas que me perguntam, é melhor guardar um pouquinho por mês ou guardar um valor mais alto uma vez por ano? Um pouquinho por mês é muito melhor, porque ele gera a disciplina, o hábito, a consciência que você precisa ter para você guardar. Então, não importa o valor. Se você guardar R$10 por mês, por exemplo, uma criança guarda R$10 por mês, no final do ano ela vai ter R$120 mais juros, e os juros é alto, então ela vai ter um dinheiro bom. Agora imagina se ela pensa, não guarda esse valor, porque é pouco. O pouco e muito é muito relativo, né? Mas o importante neste momento é criar o hábito e a disciplina de guardar, não é a quantidade, não é o valor, é a disciplina e o hábito. O outro passo bem legal mesmo para conseguir ensinar uma criança a guardar dinheiro é ter um objetivo para aquele dinheiro. Então, se ela guarda com um objetivo, fica muito mais tranquilo de conseguir que a criança adquira esse hábito. Por exemplo, se ela quer um brinquedo, um tênis diferente, um passeio que ela queira, o que ela quiser. Então, assim, ensinar a criança a guardar para poder comprar aquilo que ela quer é muito bom, porque ela sabe para que ela está guardando. Então, ela sabe que aquilo tem um objetivo, que não é guardar por guardar. Aquilo tem um objetivo para ela e ela vai ficar feliz que ela está conseguindo. Cada mês que ela colocar um pouquinho de dinheiro lá, ela vai saber que falta menos para ela colocar, para ela adquirir aquilo que ela quer. Daí, quando ela atingir o objetivo, outro objetivo, porque assim, a gente está sempre tendo objetivos, né? Então, é uma forma bem legal e que a criança fica muito feliz com isso, de ter esse objetivo, ela quer atingir, ela fica ter essa meta faz com que ela consiga guardar com mais tranquilidade, porque ela tem esse objetivo para atingir. Então, isso é uma forma bem legal também de fazer com que as crianças consigam guardar dinheiro. Bem, a criança, ela é muito visual, né? Então, a gente sempre fala para tornar visível aquele dinheiro que ela está guardando. Antes, a gente falava assim, olha, coloca em cofrinho, em potinho, alguma coisa. Mas hoje em dia, é bem difícil ter dinheiro mesmo, né? Tudo é virtual. Então, o que eu tenho recomendado é que os pais abram uma conta em nome do filho. Hoje é possível abrir conta em nome de criança, né? E mostrar para ele que o dinheiro dele está aumentando a cada mês que passa, que ele deposita, o dinheiro está crescendo. Se ele for uma criança maiorzinha, se ele tiver o celular já, ele mesmo pode consultar e ver que o dinheiro está crescendo, está rendendo, que ele tem aquele dinheiro, né? Isso torna essa forma de ensiná-lo a guardar dinheiro muito mais divertida para ele, e ele engaja mais, ele vai ficar feliz dele ter aquele dinheiro lá que ele tá vendo, né? Porque se a gente falar, os pais guardam, para ele não tá vendo, então ele pode achar que de repente não tá sendo guardado. Então é legal ele ter esse controle, ele conseguir visualizar que ele está conseguindo guardar esse dinheiro e que está lá, e que é dele, e na hora que ele quiser, está lá à disposição, né, o dinheiro. Ele pode tirar, pode comprar, pode adquirir o que ele quer. E já aconteceu casos que a criança estava guardando para um objetivo, e daí ela se empolgou de ver o dinheiro crescer lá, e ela acabou que ela desistiu do objetivo e ficou com o dinheiro guardado, foi guardando mais. Então isso acontece também.
porque ela tá vendo que o dinheiro tá crescendo, né? Então ela fica feliz com aquilo e ela acostuma, e daí ela quer cada hora colocar mais, né? Então isso é bem bacana também. O último passo é reforçar a constância. Mais importante que o valor é a consistência, a constância, né? Então, se a criança guarda um pouco por mês, um pouco por semana, toda semana, sempre repetindo, ela vai criar o hábito de guardar, vai criar a disciplina. Isso é um comportamento. E se conseguir reforçar esse comportamento agora, nessa fase de criança, vai perdurar para a vida toda. Porque fica enraizado, né? Ela sempre fez isso, então ela vai fazer. E daí o valor é o que menos importa neste momento. O importante é ela ter essa disciplina de pegar sempre um pouquinho do dinheiro que ela tem e guardar, sempre um pouquinho e guardar. Então, com isso, ela vai conseguir guardar dinheiro, porque já faz parte da rotina dela. Vai ser como escovar os dentes, por exemplo. Ela sabe que todo dia ela tem que escovar os dentes. Vai ser a mesma coisa, todo mês ela sabe que ela tem que guardar um pouquinho, não importa que seja pouco ou muito, ou pode ser que alguns meses fique bem pouquinho, mas não tem problema. O importante é guardar, a gente tem que ter esse hábito de guardar. Então esses são os 5 passos para ensinar uma criança a guardar dinheiro. Bem, o principal aqui é saber que guardar dinheiro não é sobre dinheiro, né? É sobre hábito. O hábito, ele se constrói desde cedo. Então, assim, se você colocar isso, ensinar esses passos para as crianças, ele vai ser construído e vai perdurar para a vida toda, né? Então, vou reforçar aqui os 5 passos para ensinar a criança a guardar dinheiro. Primeiro, é explicar que guardar vem antes de gastar. Primeiro guarda, depois gasta. Depois, começa com quantia pequena, não importa o valor, não importa. O importante é começar e ter aquela constância, né? O terceiro passo é dar um objetivo. Quando você tem um objetivo com o dinheiro, fica muito mais fácil de guardar dinheiro. Isso para todo mundo, né? A gente, quando você é adulto também. Se você tem um objetivo, você quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer trocar de carro, você guarda dinheiro para aquilo. Agora, quando você guarda dinheiro sem ter um objetivo, é muito mais difícil você sair do caminho, você se desviar, porque você não tem um objetivo, então você perde o foco, né? O quarto, essa aqui é para criança mesmo, a criança gosta de ver, a criança é muito visual. Então, assim, hoje não se usa mais, né? É difícil você ver dinheiro físico, mas quando moeda, né? Tinha moeda, tudo, a gente guardava dinheiro em cofrinho, e a criança via o cofrinho ficando mais pesado, né? Hoje é possível abrir conta em nome da criança. Então, o ideal quando ela começar a guardar, ela já tem uma conta, porque daí ela vai vendo que o dinheiro dela está crescendo, que está tendo juros, que está aumentando. Então, ela tem uma motivação maior para guardar o dinheiro, né? E o quinto e último, que é super importante, é manter a constância, sempre guardar, sempre guardar. Quando ela atingir aquele objetivo, por exemplo, já abrir outro objetivo, pegar outro objetivo para que ela continue guardando o dinheiro, né? Então, assim, se seu filho aprender a guardar dinheiro com pouco, quando ele tiver mais dinheiro, ele vai aprender, ele já sabe, na verdade, né? Ele sabe que guardar para ele vai ser fácil, porque ele já construiu esse hábito desde criança. Então, com esses 5 passos, fica muito mais fácil de ensinar a criança a guardar dinheiro. Bom, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha com outros pais. Me conta se vocês já fazem algum passo desse, já fizeram, se já fazem, se gostou, se entendeu, se tem dúvidas. Se tiver algum outro assunto que vocês queiram que eu falo, pode escrever aqui embaixo que eu faço um vídeo sobre o assunto, né? Esse canal é para tratar disso, para falar sobre educação financeira de forma prática, leve para você, para sua família, para as crianças, para todo mundo que queira aprender um pouquinho mais sobre finanças pessoais, né? Sobre educação financeira, né?
Então, assim, eu tenho, se você quiser se aprofundar mais, eu tenho um curso de planejamento financeiro. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vejo vocês no próximo vídeo.